Por milênios, a história que nos contaram foi clara. O berço da civilização começou com a agricultura, e só depois vieram as grandes construções. Mas e se eu disser que há um lugar, mais antigo que as pirâmides e que Stonehenge, que desafia tudo o que a ciência sabe? Um lugar onde caçadores-coletores, que mal deveriam saber construir uma cabana, ergueram templos colossais com pedras de 50 toneladas. Antes de desvendarmos o que pulsa sob a pedra, deixe seu like para que o YouTube entenda que você está pronto para entrar no mundo restrito do conhecimento proibido. E se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum segredo que desenterramos. A colina que não deveria existir. No início dos anos 1990, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt estava em uma missão no sudeste da Turquia. Seu interesse estava em uma pequena colina localmente conhecida como Göbekli Tepe, ou Colina da Barriga. À primeira vista, não havia nada de notável na topografia. Era seco, com vegetação rasteira e áspera, muitas peças de calcário espalhadas e cerâmicas quebradas suficientes para chamar a atenção. Para a maioria dos especialistas, parecia inconsequente. Uma equipe da Universidade de Chicago já havia conduzido um levantamento superficial vários anos antes e concluído que era simplesmente um cemitério medieval. Eles catalogaram, circularam o local e partiram sem nunca mais retornar. Schmidt tinha habilidades de observação extraordinárias que o diferenciavam de seus antecessores. A maioria dos observadores via as pedras quebradas como meros restos de sepulturas comuns, mas Schmidt sentiu algo único. Algumas dessas peças tinham bordas anormalmente lisas e superfícies perfeitamente planas, algo impossível de ser produzido naturalmente em um afloramento rochoso. Ele acreditava que essas peças faziam parte de criações muito maiores enterradas sob séculos de terra depositada. Em vez de descartar o local, Schmidt decidiu escavar adequadamente. Com uma pequena equipe, eles cuidadosamente varreram a superfície. Após alguns dias, o topo de um maciço pilar de calcário apareceu. À medida que a escavação continuava, ficou claro o quão alto ele era, mais de 5 metros. Ao seu redor, outros pilares estavam alinhados em um círculo perfeito. Cada um dos pilares exibia intrincadas esculturas de animais, como raposas, abutres, serpentes, javalis e glifos misteriosos, cujo significado ninguém sabia. A habilidade era tanta que até mesmo escavadores experientes pararam para contemplar. Também era evidente que o local havia sido construído deliberadamente e com perícia. Décadas após a morte de Schmidt, uma nova equipe de cientistas e arqueólogos reiniciou o levantamento, usando o equipamento mais recente para examinar o local que ele havia localizado pela primeira vez. Suas descobertas se basearam em suas descobertas iniciais inovadoras, aprofundando o mistério que ele havia desencadeado. O achado era um mistério profundo. Para determinar a idade do local, a equipe coletou carvão, ossos de animais e outro material orgânico de perto dos pilares. Essas amostras foram enviadas ao laboratório para datação por radiocarbono, uma técnica que calcula há quanto tempo a matéria orgânica absorveu o carbono atmosférico pela última vez. Quando os resultados voltaram, o acampamento silenciou. As amostras datavam de cerca de 9.600 a.C., mais de 11.000 anos atrás, o que coloca Göbekli Tepe milênios antes de Stonehenge e da Grande Pirâmide de Gizé. Este único achado derrubou a arqueologia. De acordo com a história tradicional, os humanos daquela era deveriam ser caçadores-coletores nômades, incapazes de projetar estruturas permanentes, muito menos esculpir e transportar blocos de 50 toneladas. No entanto, lá estava bem na frente deles a evidência de uma organização funcional com notável capacidade técnica. Não demorou muito para que a notícia se espalhasse e, eventualmente, Göbekli Tepe se tornou conhecido como o templo mais antigo da humanidade. Contudo, quanto mais fundo a nova equipe cavava, menos lógico o local fazia sentido. As ferramentas, a arte e o alto nível de arquitetura não se correlacionavam com o que qualquer um havia estudado daquele período. O registro histórico não continha referência de onde tal compreensão poderia ter vindo. Alguns cientistas debateram a datação, enquanto outros sugeriram que talvez os construtores tivessem se baseado no conhecimento de uma civilização ainda mais antiga que precedeu a história. Enquanto os debates se agitavam em periódicos e conferências acadêmicas, uma pergunta se destacava de todas as outras. Se os caçadores-coletores eram incapazes de construir Göbekli Tepe, então quem o fez?
Era uma pergunta que logo levaria os cientistas a um caminho que confundiria a distinção entre história e mito e desafiaria tudo o que pensavam saber sobre a ascensão da civilização. Mas à medida que os pesquisadores investigavam mais a fundo, eles descobriram padrões e alinhamentos tão deliberados que sugeriam algo muito mais antigo. Poderiam ser os construtores que não deveriam existir? Arqueólogos tradicionais teorizaram que Göbekli Tepe era obra de pequenos grupos de caçadores-coletores que se reuniam para realizar rituais. Sua hipótese sustentava que a colaboração religiosa poderia ter encorajado os primeiros humanos a formar comunidades permanentes. Os críticos desafiaram isso novamente, citando a complexa organização, gestão de recursos e habilidades de liderança necessárias para um megaprojeto como esse. Era difícil imaginar nômades se organizando para fornecer a mão de obra e o trabalho especializado necessários para esculpir, mover e alinhar pedras colossais, algumas pesando até 50 toneladas. Teorias da civilização perdida. Outras interpretações não demoraram a surgir. De acordo com as tradições folclóricas locais, muito antes de existirem registros escritos, os pedreiros originais haviam erguido estruturas em direção aos céus. Histórias antigas falavam de pessoas que viviam no planeta antes do grande dilúvio e desapareceram no cataclismo que mudou o mundo. Embora alguns pesquisadores vissem esses relatos como simples mitologia, outros os tratavam como sussurros persistentes de eventos que ocorreram antes da história registrada da humanidade. Havia outra correlação fascinante encontrada por pesquisadores do clima. A construção de Göbekli Tepe coincidiu com o fim de um misterioso desastre global chamado Dryas Recente, que foi datado de cerca de 10.900 a.C. Evidências geológicas mostram que a Terra mergulhou subitamente em uma era glacial de milênios de duração naquela época. Muitas espécies foram extintas e as primeiras sociedades humanas declinaram consideravelmente. Alguns teóricos especularam que os construtores de Göbekli Tepe poderiam ter sido os sobreviventes deste evento, reconstruindo seu mundo assim que o gelo e o caos finalmente diminuíram. Teorias ainda mais radicais se seguiram, se alguns pesquisadores marginais e teóricos da conspiração estivessem certos. Göbekli Tepe poderia ter sido inspirado por uma civilização perdida, uma cultura avançada existente antes do Dryas Recente, apagada pelo mesmo cataclismo. Segundo eles, essa civilização esquiva pode ter transmitido seu conhecimento aos construtores de Göbekli Tepe e assim explicado o salto repentino na capacidade humana e no conhecimento tecnológico encontrado neste local. Embora a maioria dos acadêmicos descartasse essa teoria, as pessoas ainda se perguntavam como indivíduos da Idade da Pedra conseguiram realizar mais em relação à arquitetura do que ao conhecimento de caça. A modelagem computacional também não explicava tudo. Experimentos provaram que esculpir e colocar pedras tão enormes com as ferramentas neolíticas exigiria várias décadas de esforços ininterruptos e a cooperação de centenas de pessoas. Logo, a equipe de pesquisa percebeu que o local parecia sofisticado demais para sua suposta idade. Eles começaram a suspeitar que Göbekli Tepe poderia representar não o amanhecer da civilização, mas sim o último vestígio de algo que a precedeu. Enquanto os debates enchiam a academia e os jornais, os pesquisadores perceberam que a especulação sozinha não resolveria esse mistério. Se Göbekli Tepe de fato escondia evidências de uma civilização mais antiga, então a prova teria que estar sob sua superfície. Assim, foi tomada a decisão de cavar mais fundo em camadas seladas e intocadas por 12.000 milênios. Mas o que exatamente eles estavam prestes a descobrir sob aquelas pedras antigas? Relíquias esquecidas de fé ou um aviso de um mundo desaparecido? Os avisos de pedra. Depois que os níveis superiores foram removidos, os arqueólogos encontraram o que parecia ser uma câmara selada sob o anel central do templo. As lajes de calcário estavam excepcionalmente bem encaixadas, indicando algum nível de intencionalidade em vez de aleatoriedade. Depois que as pedras foram cuidadosamente removidas, os trabalhadores puderam ver fileiras de tábuas com dimensões uniformes lado a lado. As dimensões uniformes de cada tábua indicavam que ela foi disposta com um propósito planejado e não aleatório. Os detalhes forneceram indicações adicionais de um espaço planejado e propositalmente escondido sob o templo propriamente dito. As tábuas inicialmente pareciam ter gravuras genéricas com desenhos e padrões leves, mas muitas seções
inscrições estavam muito danificadas para serem lidas. Depois de algum tempo, mais gravuras foram restauradas e um padrão surpreendentemente deteriorado foi revelado. Algumas gravuras tinham desfiguração intencional. Por exemplo, havia rostos humanos que tiveram os olhos propositalmente riscados e glifos específicos foram riscados pela metade. A seletividade dos arranhões indicava que algumas porções da tábua foram propositalmente riscadas parcialmente, enquanto outras porções foram deixadas intactas. Arqueólogos rapidamente descartaram o desgaste natural como explicação. A deterioração mostrava evidências claras de ação proposital. Uma avaliação mais aprofundada no laboratório de campo produziu alguns fenômenos interessantes. Com o auxílio de um microscópio, uma camada vítrea incomum foi descoberta na superfície da pedra não documentada anteriormente. Esses testes confirmaram não apenas cozimentos para fortalecer as tábuas, mas também um processo de aquecimento separado para selar a superfície, juntamente com a criação de uma camada exterior. O segundo cozimento produziu uma camada exterior muito fina, que parecia um esmalte. Alguns pesquisadores sugeriram que o envidraçamento secundário foi usado para a preservação das inscrições exteriores, enquanto outros propuseram que ele mascarava a natureza das inscrições internas. Para avaliar essa especulação, técnicos conseguiram realizar análises de imagem em fragmentos individuais coletados das bordas da tábua. Os scans acabaram identificando padrões de texto ocultos que apaziguaram a ambiguidade contextual presente na superfície. As gravuras ocultas tinham formas marcadamente diferentes das gravuras vistas na superfície. Vários dos linguistas presentes na escavação notaram que as gravuras ocultas se assemelhavam muito a letras proto-sumérias. Outras semelhanças eram imagens recorrentes que conotavam significados associados às ideias de ligação, contenção e supervisão. Embora essa equipe não pudesse afirmar inequivocamente que o texto poderia ser traduzido com confiança, a chance de que um texto antigo previamente disperso pudesse existir sob uma linguagem de superfície gravada mais recentemente criou descontentamento material entre a equipe. De particular importância foi um fragmento que se separou do grupo. Ele tinha uma única forma humana dentro de duas formas de linha que se assemelhavam ao fluxo de um curso d'água. Tradutores especializados forneceram traduções variadas, e algumas dessas interpretações incluíam os adormecidos abaixo. Embora alguns acadêmicos descartassem essa tradução como muito fantasiosa, a imagem permaneceu objeto de intensa especulação por vários dias. Se verdadeira, essa tradução mudaria o propósito das tábuas de documentação histórica para o de um aviso dos próprios arquitetos. A orientação espacial das tábuas se tornaria altamente relevante mais tarde. Seus padrões repetitivos e orientações precisas criaram alinhamentos geométricos que, quando mapeados, levaram os investigadores diretamente para debaixo do anel primário do templo. Era um conjunto de coordenadas que, anos depois, com o advento da tecnologia de scanner avançada, levou os cientistas ao próprio cofre enterrado. No final da semana, um contexto teórico começou a tomar forma. As tábuas pareciam ter dois níveis semânticos, um óbvio e um submerso. Enquanto a iconografia externa parecia relacionar temas de adoração e ordem, as marcações internas falavam de contenção e temor. Se alguma dessas interpretações estivesse remotamente correta, os construtores de Göbekli Tepe não estavam celebrando os deuses, mas sim avisando os outros. À medida que os cientistas começaram a revisar suas anotações de campo, uma percepção cresceu na mente de muitos. Se as tábuas de fato registravam avisos, então os arquitetos de Göbekli Tepe devem ter enterrado sua fonte de terror nas proximidades. Esses avisos permaneceriam ininteligíveis até décadas depois, quando uma equipe de pesquisadores modernos invadiu uma câmara subterrânea sob o local e descobriu o que os arquitetos de Göbekli Tepe tentaram esconder para sempre. Mas, se os arquitetos enterraram seu terror sob a terra, que força ainda se agita sob as pedras antigas de Göbekli Tepe? O pulso sob a pedra. A câmara irrompeu com vigor repentino. A equipe de pesquisa registrou sistematicamente cada detalhe das esculturas e dos relevos no interior da câmara durante seu levantamento inicial. Equipamentos de monitoramento ambiental de última geração foram colocados em locais estratégicos para monitorar mudanças minúsculas na temperatura, mudanças na densidade do ar e vibrações sutis. Durante a fase preliminar, todos os parâmetros do ambiente estavam notavelmente estáveis.
As leituras dos sensores mostravam condições normais com ar perfeitamente parado e paredes absolutamente silenciosas. Mas a paz durou pouco. Os sensores começaram a agir erraticamente, registrando inicialmente pequenos tremores que não correspondiam a nenhum movimento externo. As leituras eram pulsos curtos e periódicos, que tinham uma regularidade que não podia ser atribuída nem ao tráfego de pedestres, nem a fatores ambientais. Presumindo uma falha mecânica, um técnico tentou recalibrar o equipamento, mas quando ele reajustou o ganho, o padrão peculiar permaneceu. Pulsos muito lentos e constantes, vindos diretamente de debaixo das próprias colunas de suporte centrais. Não muito depois, os sensores térmicos começaram a mostrar flutuações espúrias. O ar na vizinhança da câmara subiu abruptamente perto da superfície do chão e depois despencou subitamente. Fez isso com tanta rapidez que, por alguns momentos fugazes, causou condensação nas caixas metálicas de seus instrumentos. Um pesquisador expressou a observação de que o fenômeno era como alguma forma de batimento cardíaco, pulsando em intervalos irregulares. Logo, a equipe percebeu um zumbido suave, mas distinto, que permeava a câmara. Quando uma sonda foi inserida em uma das fraturas, seus sensores captaram atividade eletromagnética em pulsos rítmicos fracos. O padrão não correspondia a nenhuma cadência geológica conhecida. Alguns pesquisadores sentiram que poderia ser um eco magnético de depósitos minerais profundos, enquanto outros ficaram inquietos com a ideia de um dispositivo artificial há muito enterrado, mas ainda operacional. A atmosfera na câmara mudou. A interferência estática começou a afetar o sistema de iluminação, causando um breve piscar nas superfícies de pedra. Gotículas delicadas de umidade se materializaram nas paredes, formando um fino brilho metálico que tremeluzia sob o feixe de suas lanternas. Vários técnicos relataram observar o que parecia ser a própria pedra respirando. Cada piscar de iluminação fazia as figuras esculpidas parecerem se mover, suas formas flexionando e saindo de foco. A ansiedade permeou gradualmente as fileiras da equipe. Alguns citaram fadiga e tensão psicológica para seu crescente mal-estar, enquanto outros se recusaram categoricamente a ficar perto dos pilares centrais. Apesar das crescentes preocupações, os pesquisadores principais tentaram manter o grupo calmo, dizendo que as vibrações deviam ter causas naturais e que todas as leituras seriam verificadas minuciosamente no laboratório. O padrão continuou, no entanto, em repetições cíclicas de debaixo do chão da câmara. Em uma tentativa de localizar a fonte do sinal, a equipe começou uma remoção cuidadosa do meio do chão. Os trabalhadores colocaram seu equipamento em uma posição cuidadosa, cortando ao longo das emendas onde as leituras eram mais fortes. Assim que a primeira laje se afastou do resto do piso, o zumbido ficou mais alto e os sensores experimentaram um último grande surto. Então, de repente, parou. Quando as partículas suspensas finalmente se assentaram, a iluminação restaurada revelou uma abertura sob a pedra, uma abertura que levava para profundezas anteriormente desconhecidas. Mas se esta câmara não era para ser encontrada, que força a manteve selada por séculos e por que agora? O cofre em si. Na equipe de pesquisa, os faróis revelaram um achado verdadeiramente notável atrás da parede de pedra, um grande cofre feito de metal. Como o cofre estava frio e brilhante, parecia ter sido selado por séculos. A estrutura abrangia toda a largura da parede e era o maior objeto de seu tipo que a equipe tinha visto até hoje. E em um instante, a atmosfera mudou quando os trabalhadores perceberam o que estavam vendo. Não era uma formação natural, era inconfundivelmente engenharia. O cofre havia sido integrado à rocha viva, com cada emenda selada por meio de intensa fusão. Sulcos profundos carregavam símbolos misteriosos em espiral em direção ao centro, onde mãos estavam esculpidas ao redor de um quadrado, contendo figuras humanas em queda. O selo finalmente fraturou após horas de trabalho, com brocas de diamante e lanças térmicas. Um gemido profundo veio de dentro. Uma onda de ar frio e nocivo jorrou. Uma sonda de câmera mostrou uma câmara quadrada oca, revestida com painéis de metal que emitiam um brilho fraco. As paredes estavam manchadas com a substância preta, o amálgama especial de betume, mercúrio e compostos de metal em pó, que criavam uma barreira química letal. À medida que a câmera girava, formas se materializavam ao longo das paredes. Silhuetas humanas se fundiram nos painéis.
No coração da câmara havia uma plataforma de resina escura solidificada que estava cruzada com corda queimada. Uma estátua de uma figura humana esculpida em agonia estava ao lado dela, sua boca congelada em um grito silencioso. A pele da pedra exibia fracos padrões semelhantes a veias logo abaixo de sua superfície. O sinal falhou e uma silhueta escura se moveu pela parede distante. As leituras de temperatura caíram e uma vibração rítmica se espalhou pelo chão. Ferramentas enferrujaram da noite para o dia. Baterias se esgotaram em minutos e luzes piscaram ao se aproximar. A equipe se recusou a reentrar, alegando ter ouvido batidas deliberadas vindas de dentro. O cientista-chefe ordenou que o cofre fosse reselado e o Ministério da Cultura turco declarou o local restrito. A câmara foi reenchida com argila e depois coberta com pedra, deixando o cofre sepultado mais uma vez após 12.000 anos. Mas e se selá-lo apenas atrasou o que estava por vir? E se algo sob a superfície nunca esteve verdadeiramente em silêncio? O primeiro aviso da humanidade. Pesquisadores que examinaram o cofre recentemente selado encontraram símbolos deliberados inscritos ao longo das paredes de metal, pedra. Gravuras relativamente rasas que pareciam arranhões aleatórios de um ponto de vista eram as letras de uma linguagem não reconhecida quando vistas de lado. Uma vez concluída, uma dissecação linguística descobriu que elas eram semelhantes às línguas proto-sumérias e anatólias, levando às traduções de 3 frases significativas que diziam: selamos o que foi chamado de baixo, respondeu através da pedra, e quebramos a terra para silenciá-lo. Evidências sugerem que os construtores de Göbekli Tepe não estavam realizando práticas religiosas, mas estavam envolvidos em procedimentos de contenção. Após a mudança climática do Dryas recente, os construtores descobriram uma substância nociva que eles perceberam ser um gás, mineral ou agente biológico que produzia som, gás ou energia. A eficácia de destruí-lo provou ser excessiva. Tentativas ativas foram feitas para enterrá-lo, mas eles sofreram perdas extraordinárias quando os corpos se fundiram às paredes de metal devido ao calor intenso. Sobreviventes tentaram selar o local com fogo, resina e ar. Göbekli Tepe foi mais do que o primeiro templo na Terra. Ele documentou formas de contenção que exibiam uma compreensão sofisticada de química, capacidade de pressão de contenção e metodologia de isolamento de contenção há mais de 12.000 anos. E você, o que acha que está pulsando sob Göbekli Tepe? Um gás, um mineral ou algo biológico? Ou será que é o terror de uma civilização perdida? Deixe sua teoria mais sombria nos comentários abaixo. Eu leio todas elas. E se você gostou desta viagem ao mundo restrito, compartilhe este vídeo com quem também ama desvendar os segredos mais profundos da história. Até a próxima, e lembrem-se, o que está escondido está esperando para ser encontrado.